Olá pessoal, seja muito bem-vindo. Neste vídeo hoje eu vou te ensinar sobre a estratégia do preço médio. Vou te ensinar passo a passo e ainda vou te mostrar uma plataforma que nós criamos juntamente com a Forset para facilitar ainda mais a sua vida na hora de aplicar essa estratégia e você nem mesmo precisar fazer cálculos. Tudo isso de forma gratuita e disponível para você, que é meu seguidor aqui no canal do YouTube. Aqui nessa plataforma, que eu vou disponibilizar o link aqui na descrição, eu vou ensinar para vocês o passo a passo para aplicar essa estratégia. Essa estratégia foi criada por mim e pela minha equipe e testada já há mais de 5 anos. Dá uma olhadinha que site bacana que nós criamos aqui para você. Estratégia do preço médio aplicada. A aplicabilidade dessa estratégia ela vai caber aqui tanto no Spot como no Futures. O nível de conhecimento que você precisa para utilizar essa estratégia é um nível básico e o risco da operação nós podemos considerar como risco médio. Para aplicar essa estratégia, basta seguir os passos que eu vou mostrar aqui para você ou seguir os passos que estão no site. Primeiro passo, nós precisamos identificar a tendência. Identificar a tendência é algo muito importante. Caso você não saiba identificar a diferença entre tendência de alta, tendência de baixa, ou quando temos até mesmo uma tendência de lateralização, temos ainda as classificações como tendência primária, tendência secundária. Todas essas tendências, elas podem ser analisadas por você. Para explicar sobre tendência, eu vou abrir aqui um editor de imagens e eu vou explicar para vocês sobre tendência de forma muito clara. O mercado ele não é feito somente de linhas retas, mas o mercado ele é feito por ondas. Então o preço do ativo ele se desenrola em ondas. Eu desenhei algumas ondas aqui para simular o preço, os candles. Quando você vê o gráfico de um ativo, você vê ele se movimentando para cima e para baixo em uma determinada direção. O que nós temos que fazer aqui agora é basicamente entender, analisando essa imagem, para que lado esse gráfico está indo. Então deixa eu apagar aqui e vou fazer mais uma vez aqui, simulando o preço. O que acontece? Para eu identificar, eu vou pegar agora uma cor preta aqui, eu vou traçar linhas na parte inferior e na parte superior desta tendência. Então, eu vou traçar aqui uma linha na parte inferior e eu vou traçar aqui uma linha na parte superior. E agora, você vai perceber o seguinte, essas linhas pretas, que são as linhas de tendência que eu estou desenhando, elas estão seguindo para uma direção. E o que eu quero saber? Se essa linha ela está direcionada para cima, se essa linha está direcionada para baixo ou se essa linha está lateral, ou seja, em linha reta. Bem, se ela está direcionada para cima, então você concorda comigo que ela é ascendente, ou seja, de baixo para cima. Ela começou aqui embaixo e depois ela foi subindo até chegar aqui em cima. Então ela é uma linha ascendente. E se ela é uma linha ascendente direcionada para cima, então nós já identificamos o primeiro contexto para uma tendência de alta. Agora a gente precisa confirmar se isso é realmente uma tendência de alta. E agora, pessoal, qual que é a ideia aqui? Eu quero observar, tá? Eu já vi que a tendência está já em contexto ascendente, está saindo de baixo para cima. Agora eu preciso confirmar. Como é que eu confirmo? Segundo a literatura, de mercado, nós vamos observar 3 toques. E é esses 3 toques que vão me dar confirmação e segurança para que eu saiba que aquela tendência é uma tendência de alta confirmada com esses 3 toques. Tá ok? Então vamos ver se aqui tem 3 toques. Primeiro nós temos aqui o primeiro toque. Preço nessa tendência aqui, um toque. Depois aqui, nós vimos que ele veio aqui muito próximo, respeitando, né? Vamos considerar isso ainda aqui um toque. Nós vemos aqui um terceiro toque. Aqui já poderíamos considerar, segundo a literatura, uma confirmação já da tendência de alta. Daria possivelmente uma chance de comprar o ativo aqui nessa região, sabendo que ele provavelmente vai fazer mais uma onda na tendência de alta nesta canaleta.
E aí você vê que ele respeita aqui, passa um pouquinho aqui para baixo, o que deixa a gente ficar atento, mas recupera com força e continua dentro da canaleta, formando assim uma tendência. Então você já sabe identificar uma tendência de alta. Só para não deixar dúvida, nós estamos olhando aqui o fundo dos toques, porque nós estamos olhando uma tendência de alta e geralmente a gente olha os fundos. Mas você pode ver que o topo também faz a mesma coisa. Aqui, ó, no topo do preço ele toca, aqui ele passou um pouco mais. No caso de uma tendência de alta, passar para a linha de cima não vai ser um sinal ruim, pelo contrário, é um sinal de força, está rompendo além da tendência de alta que nós estamos vendo ali, rompendo para cima. Romper para baixo, a linha de tendência de alta para baixo é que não é bom, tá ok? Então, ó, tocou aqui para cima de novo e foi, tendência de alta. Agora você já entendeu. A tendência de baixa vai ser muito mais simples. A tendência de baixa é exatamente o contrário disso que eu desenhei aqui. Nós temos aqui um gráfico de preço, né? Vamos fazer ele diferente aqui para tentar ficar um pouco mais próximo de uma realidade, tá? Um gráfico bem feio, né? Mas basicamente depois a gente vai vir aqui e traçar as linhas, que você já entendeu. Eu vou traçar uma linha aqui na parte inferior e vou traçar uma outra linha na parte superior. A gente vai sempre tentar traçar essas linhas pegando o maior nível de padrão possível nos topos. Às vezes alguns vão passar e tudo mais, isso é normal. Bem, pessoal, seguindo a mesma lógica, tá? Deixa eu deixar isso aqui preto. Vou pegar aqui o pincel. E vamos lá. Seguindo a mesma lógica, eu vou verificar primeiro que estas linhas, elas estão formando uma canaleta, né? Um canal, uma linha em cima e uma embaixo, formam como se fosse um cano. E essas linhas, elas estão dizendo o seguinte, olha, isso é uma tendência de baixa. Por quê? Porque essas linhas são descendentes. Elas começam na parte superior e elas terminam na parte inferior. São linhas descendentes. Já me dão um primeiro sinal de que isso é uma tendência de baixa. Agora eu vou ver a confirmação. E aí eu começo a observar que nós temos um toque, 2 toques, 3 toques, 4 toques e por aí vai. No terceiro toque, segundo a literatura, nós já temos a confirmação suficiente. E aí nós temos aqui, ó, os respeitos e os toques também dos topos. Várias vezes aqui respeitando dentro do padrão. Nós vemos aqui alguns rompimentos para cima, o que isso aqui já é uma demonstração de fraqueza da tendência de baixa, porque ele está rompendo para cima. Se eu estou numa tendência de baixa, quero que a tendência de baixa continue, então eu quero ver ele rompendo mais para baixo e continuando aqui o padrão da tendência de baixa, mas rompendo essa linha de baixo, tá ok? Então espero que você tenha entendido, porque esse é o primeiro ponto para você aplicar a estratégia que nós vamos te ensinar. Já identificamos então a tendência, tá? Já fizemos isso. No caso aqui eu vou analisar o Bitcoin para fazer as compras dos ativos. E aí é a primeira coisa que eu já fiz. Já analisei a tendência do ativo que eu desejo comprar. Já percebi que o Bitcoin aqui, no caso que eu vou utilizar como exemplo, está em tendência de alta. Estou analisando isso no gráfico de 1 hora. O segundo ponto, depois de que você já descobriu a tendência do seu ativo, você vai então agora analisar indicadores para confirmar a tendência, para confirmar que aquilo pode ser uma boa indicação de compra daquele ativo, tá ok? Então, basicamente, o que nós vamos fazer aqui? Eu tenho aqui a minha análise de tendência, eu já identifiquei uma tendência de alta e agora eu quero confirmar se isso pode ser uma boa região para eu adquirir ou não o ativo. Então, imagina só o seguinte, nós temos aqui o Bitcoin e nessa região do Bitcoin eu preciso de confirmações de que essa pode ser uma boa região para eu começar a comprar o Bitcoin na retração para depois pegar uma tendência de alta. Então, o que eu preciso fazer são usar ferramentas que ajudem a minha análise sobre isso. Então, a primeira ferramenta que eu vou utilizar aqui, por exemplo, é o Fibonacci. Então, eu vou puxar aqui... Opa, peguei a ferramenta errada. Vamos lá. Vou puxar aqui o fundo até o topo, tá? E vou descobrir os pontos de retração de Fibonacci. Primeiro ponto que a gente vê de retração de Fibonacci é o 0,382. Vou colocar uma linha aqui em 0,382. Depois nós temos aqui, ó, o 0,5 e depois
o 061 e depois 0786. Então, eu percebo o seguinte, poxa, esses 3 pontos aqui são interessantes para comprar o ativo, tá? Esse quarto aqui, ele já é um pouco arriscado, então eu vou deixar para comprar só nesses 3 primeiros pontos e se a chance estiver muito boa, eu compro no quarto. Mas vai ser algo que eu vou decidir mesmo manualmente. Então, agora que eu já identifiquei os pontos de compra, eu vou agora ver outras confirmações. Bem, ele ainda não chegou a bater nas retrações, a não ser que beijou aqui o 0382. Talvez ele vai tocar as outras retrações. Eu vou olhar agora o RSI. RSI é um outro indicador muito bom para você confirmar quando ele está sobrecomprado ou sobrevendido. E aí eu estou utilizando aqui esse indicador aqui para verificar que o RSI está em tendência de alta também. Isso é legal. Poxa, mas tem uma coisa, o RSI ele não está totalmente sobrecomprado ainda, mas ele já está um pouco mais para cima do que para baixo, né? O índice dele já está maior do que eu gostaria. Então, isso indica de que provavelmente ele vai corrigir, porque eu quero começar a comprar nessa retração aqui, porque eu acredito que ele vai fazer o seguinte, ó. Se ele está numa tendência de alta, eu compro na retração, tá? Eu compro na retração, porque eu imagino que ele vai voltar para a linha de baixo e depois ele vai voltar a subir para a linha de cima. Então, se eu comprar nessa retração, quando ele chegar em cima, eu vou ter lucro. E aí, essa estratégia consiste em comprar em diversos pontos, porque basicamente, se eu comprar só em um ponto, pode acontecer 2 coisas. Eu comprar num ponto onde não foi uma boa compra, ele continua caindo, ou eu poder comprar, colocar uma ordem e ele acabar não me pegando, e aí eu ficar de fora e ele subir antes da hora. Porque a gente sabe que isso não é uma regra, o preço do ativo ele pode subir como cair de acordo com o próprio mercado. Então vamos lá. Então analisei o Fibonacci, analisei o RSI, tudo está me confirmando. Por fim, eu ainda utilizo o VPVR para verificar de que até o 061 nós temos um bom suporte aqui abaixo que pode segurar o preço do ativo. Então são esses 3 primeiros pontos as melhores regiões de compra. E ainda posso ter aqui um escape no 0786 que tem mais volume ainda abaixo para segurar o preço do ativo. Então, o que eu faria aqui? Eu posicionaria essas 4 ordens, tá? Faz todo sentido para mim. Confirmei aqui com os indicadores, então eu fiz o meu dever de casa cumprindo o passo 2. Vamos agora para o passo 3. O passo 3 é um passo opcional e eu coloquei já aqui junto com a Forset no próprio site. Então, quando você chegar no passo 3, você já consegue ver aqui o Fear and Greed Index atualizado. Tá? Então, nesse momento, o sentimento do mercado é de medo, o que é interessante para a tendência de alta, porque é exatamente o contrário. Quando o sentimento do mercado é de medo, então isso nos ajuda, nos impulsiona para a tendência de alta. Quando o sentimento do mercado é ganancioso, então isso nos impulsiona para uma tendência de baixa. E aí a gente precisa tomar todo cuidado. Tá ok? Então, esse é um terceiro fator para você usar os seus indicadores e também usar a análise de sentimento. Quer saber mais sobre análise de sentimento? Pesquisa aí no meu canal. Agora, pessoal, chegou a hora da parte prática. A gente já fez o nosso dever de casa, já analisamos tendências, já verificamos com indicadores, já vimos que é uma boa região de compra. Nós vamos abrir a nossa exchange e posicionar as nossas ordens. Aqui nessa fase, eu indico que você utilize na modalidade OCO. Ou seja, o OCO, pessoal, é basicamente uma forma de você posicionar uma ordem de compra e já posicionar imediatamente um alvo e um stop. Então, você posiciona uma ordem de compra, um alvo e um stop, ok? E é isso que nós vamos fazer aqui agora. Beleza, pessoal. Então, a ideia aqui é que você vai, basicamente, dentro da sua exchange, fazer agora a colocação das ordens. E aí, aqui na Binance, que é a exchange que eu utilizo, você pode escolher aqui pela opção OCO, onde você consegue selecionar aqui o preço do ativo que você deseja comprar, tá? Você coloca o stop e também pode colocar um alvo para aquele ativo. Tudo isso colocando aqui através dessa opção do OCO,
tá ok? Para o vídeo não ficar tão longo, vamos resumir aqui basicamente para que você possa entender o principal da nossa estratégia. Bem, pessoal, agora chegou a hora da gente calcular o nosso preço médio e ver a mágica acontecer. E para isso eu vou pegar aqui as informações da minha compra, tá? E basicamente eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui a região onde eu comprei a primeira ordem, que foi em 22.900, tá? E vou colocar alimentando isso lá no meu gráfico. Mas para eu ter as informações certinhas, eu vou colocar aqui, ó, 22.900 e vou colocar que a minha primeira compra foi de $150. E ele vai me dar a quantidade de Bitcoin aqui, que é o que eu vou precisar para alimentar lá. Então, dá uma olhada aqui. Eu vou colocar aqui, ó, 22.900 foi... Aliás, vou colocar aqui $150, que é o valor da minha primeira ordem. Vou colocar aqui o preço do ativo na entrada 1 e vou colocar aqui a quantidade de Bitcoin substituindo a vírgula por ponto, tá? Porque senão vai dar erro aqui no cálculo. Então, sempre utilizar ponto. E aí, vou colocar aqui uma nova entrada e fazer a mesma coisa. O preço da segunda entrada foi $22.600 e foi a quantidade de $200. Então, ó, 22.600 e agora $200, essa quantidade de Bitcoin. E a gente vai replicar isso lá. 200, 22.600 e a quantidade de Bitcoin, troca aqui vírgula pelo ponto. Nova entrada, mesma coisa. Vamos lá. Agora o preço, né, tem que pegar lá. O preço foi 22.400 e foi 400 de total. 22.400 e 400 de investimento. Então a gente vai pegar aqui, ó, a quantidade de Bitcoin que ele está dando e vai colocar as informações. $400, preço de 22.400 e o total de Bitcoin com ponto. E agora a gente vai calcular. E aí a gente identifica aqui que o meu preço médio ficou em 22.563. E agora eu vou colocar uma linha aqui, vou mudar o preço dela para ficar um preço exato. 22, quanto é que está aqui? 22.563. Então aqui em 22.563 eu vou colocar aqui um estilo amarelo, laranjado aqui. Ok. Então olha só que interessante. Isso quer dizer que da forma que eu comprei, tá? Nesse momento eu já estou lucrando. Porque olha, eu comprei aqui em cima, eu comprei aqui no meio e depois eu comprei aqui em 0,61 de novo. Mas o preço do ativo já superou o meu preço médio, porque eu fiz uma compra com preço médio, como você aprendeu aqui. Então, nesse momento, eu já estou lucrando nesta operação. Eu comprei aqui durante a queda, na retração, e aí o meu preço médio já está abaixo, tá, do preço atual, o que eu já poderia, inclusive, vender agora se eu identifiquei algo ruim no mercado e desejo sair ou colocar um stop even no mesmo lugar que eu comprei, colocando só o valor da taxa ali como lucro. Então, pessoal, a estratégia de preço médio é muito interessante. Depois que você aprende a analisar de forma apropriada para aplicar essa estratégia, você vai obter muitos bons resultados. A gente está compartilhando isso para te ajudar a melhorar os seus resultados no seu dia a dia, no operacional, tudo de forma gratuita. Então a gente espera ter te ajudado. O vídeo ficou um pouco longo, mas é para você aprender de verdade a aplicar essa estratégia. Afinal, isso aqui não é só um botão onde você vai apertar e a mágica acontece. Você viu que você precisa entender alguns princípios e precisa aplicar isso passo a passo. Se eu vender aqui nessa zona aqui, a gente está falando de quase 5% de lucro em apenas uma operação. Então, quase 5% de lucro em apenas uma operação aqui que eu estou fazendo com vocês ao vivo. Foi uma operação que eu fiz e que eu ressimulei aqui junto com vocês e que agora vocês podem verificar na prática e fazer isso aí também com vocês. Eu estou aplicando essa operação no spot em retrações durante a tendência de alta. Você pode aplicar essa operação com shorts no futuro. Você pode aplicar essa operação no mercado futuro, né, como eu já disse, e principalmente no mercado spot, que é onde eu te indico fazer. Ainda mais se você é um iniciante do mercado, não se envolva
com o mercado futuro. Tome todo cuidado. Bem, pessoal, espero ter ajudado. Tá aqui um presente, eu entrego aí nas suas mãos para utilizar da melhor forma possível e alcançar os teus melhores resultados. Essa calculadora de preço médio, como eu disse, foi criada em parceria com a Forset, uma ferramenta muitíssimo simples, mas que ajuda e facilita bastante a vida do trader, principalmente aquele que está iniciando aí nesta jornada. Então, aqui ficam os meus agradecimentos por assistir esse vídeo até o final e te peço, compartilhe, envie para amigos, parentes, para todo mundo que você puder, para conhecer esta ferramenta e essa estratégia que, sem dúvidas, vai ajudar muitas pessoas a ganhar dinheiro. Um forte abraço aqui de Hugo Luigi, se inscreve no canal, deixa o teu like, o teu comentário e te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.